Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Estou um pouquinho rouco, diante de tanta administração sendo feita para levar instrução para vocês, mas a gente sempre vai, com a graça de Deus, continuando, cumprindo a missão que Deus nos deu, fazendo a obra do reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar agora, para que você conheça o que é o reino de Deus e o que é o reino dos homens. Reino de Deus versus reino dos homens. Então é muito importante você entender isso, você conhecer essa verdade, para que você seja liberto do engano e da mentira, aonde você pensa que está servindo a Deus, no reino de Deus, mas que na verdade muitos estão servindo aos homens, no reino deles, dos homens. E a gente vai fazer algumas comparações entre o reino de Deus e o reino dos homens. Começando pela primeira comparação, eu quero chamar a sua atenção. A primeira comparação é que no reino de Deus, a casa de Deus, somos nós. Pessoas onde Deus habita, como está escrito na palavra. Porque o reino de Deus, toda a verdade que nós precisamos conhecer para praticar tem que ser aprendida pela palavra. Já é outro princípio do reino de Deus. O reino dos homens, as pessoas formada, doutrinada, não é pela palavra de Deus, é pela palavra dos homens. Então vamos aprender o primeiro ponto aqui sobre o que é o reino de Deus e o que não é, que é do reino dos homens. No reino de Deus, a casa de Deus somos nós, pessoas. No reino dos homens, a casa de Deus é instituição, local, geográfico, construído de cimento, areia e tijolo, igreja, casa de alvenaria, onde eles dizem que é a casa de Deus. Outro ponto, no reino de Deus, igreja de Deus são pessoas. No reino dos homens, igreja de Deus é ministério, instituição. Vá aprendendo aí. Reino de Deus versus reino dos homens. No reino de Deus, Deus é adorado nas pessoas. O local de adoração é a nossa vida, o nosso viver. No reino dos homens, Deus é adorado, o local de adoração é a estrutura de alvenaria, um recinto, um local onde eles ensinam que lá é o lugar de adorar a Deus. No reino de Deus, a obra de Deus é Cristo. A fé nele, a dedicação, consagrando e devotando sua vida a Cristo, pregando, informando, comunicando ele ao mundo para que também todos sejam alcançados pela graça de Deus. No reino dos homens, a obra de Deus é trabalho, devoção, obrigações da religião, dentro da formalidade. Você está entendendo a diferença? A diferença do reino de Deus para o reino dos homens? O reino de Deus não é algo exterior. O reino de Deus está implantado em nós, dentro de nós. É Deus reinando em nós. No reino dos homens, é implantado dentro de um sistema de devoção, de religiosidade pelo sistema, aonde as pessoas servem a Deus dentro desse sistema, igreja, religião, instituição, seja qual for. Eles entendem que estar fazendo a obra do reino de Deus é estar cumprindo a devoção, os trabalhos e as obrigações, tarefas, formalidades, rituais, cerimoniais da religião. Você está aprendendo isso? É importante ou não é? Você aprender sobre isso. Você tem recebido uma instrução dessa? Dentro do reino dos homens? Você tem sido informado, esclarecido, ensinado, doutrinado dessa forma? Aonde você está aí, dentro das igrejas dos homens? Outra diferença, para você conhecer a verdade entre o reino de Deus e o reino dos homens. No reino de Deus, nós somos guiados por Cristo. Nós somos convidados a submeter-se, a seguir a doutrina de Cristo. No reino dos homens,
As pessoas é orientada e ser guiada pela igreja, pela doutrina da igreja, a estar submissa ao homem, líder da igreja. Você está aprendendo a diferença do que é o reino de Deus e do que é o reino dos homens? Você tem que ter cuidado. Examine-se a vós mesmo, para ver se você está servindo a Deus, para ver se você está no reino de Deus e se o reino de Deus está em você. Porque o reino de Deus só pode estar em nós se a gente estiver, se Cristo estiver em nós e a gente estiver na palavra dele. Aí o reino de Deus está em nós. Deus reina em nós. Mas o reino do homem, você tem que estar na igreja e a ordem e a doutrina estabelecida pelo líder da igreja tem que estar em você. Tá entendendo a diferença do reino de Deus para o reino dos homens? O reino de Deus, a cabeça é Jesus. No reino dos homens, a cabeça é o líder da instituição aonde os homens estão. Você está entendendo a diferença do reino de Deus para o reino dos homens? É muito sério, meu irmão. Não estou trazendo aqui conversa fiada, nem trazendo conversa para tirar ninguém de religião, de igreja, não. Eu prego a verdade para libertar aquele que crê na verdade que eu prego. Eu levo a luz de Deus para iluminar a mente, o entendimento daqueles que estão com a mente entenebrecida pelo Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos. Reino de Deus, reino dos homens. Você está aprendendo aqui, muito importante isso que está sendo levado para você. Você tem que observar, você tem que estar atento a ouvir. Seja mais prudente, guardando a doutrina de Cristo, porque isso te salvarás. No reino de Deus, nós somos convidados a pensar, raciocinar, estar mais atento a ouvir. No reino de Deus, nós somos convidados a ser prudente, não receber tudo que vem a nós por nenhum homem, mas analisar o que o homem está trazendo. Se condiz, confere com a doutrina de Cristo ou não. No reino dos homens, você é impedido de pensar. Você é impedido de raciocinar. Você não tem liberdade de usar o senso crítico. Você tem a mente cauterizada. Você é orientado a não questionar e receber tudo que o homem prega, diz, como se fosse de Deus. Você está entendendo a diferença? No reino de Deus, você tem que ser prudente, fazer prova. No reino dos homens, eles orientam vocês a não julgar. Creia somente. Eles querem que você creia no que eles pregam. No reino de Deus, você é ensinado a santificar a tua vida pela obediência à palavra. No reino dos homens, você é ensinado que santificar a vida é na devoção religiosa, guardando usos e costumes, vivendo a vida de devoção e consagração à igreja, trabalhos, obrigações de religião. No reino de Deus, não. O meio de santificação é praticando e guardando a palavra, obedecendo à verdade. Está lá na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 17. Santificar a vida na palavra, Jesus diz. Pedro diz, purificando as vossas almas na obediência à palavra. Mas no reino dos homens, não. Vocês são ensinados a servir a Deus, obedecer a Deus, submeter-se a Deus dentro da obrigação religiosa, da ordenança dos homens. Você está entendendo qual é a diferença do reino de Deus para o reino dos homens? O reino de Deus, o homem tem que estar submisso. O reino de Deus, o homem tem que crer que ele é agraciado por fé
em Jesus Cristo, para ele receber de Deus a graça. No reino dos homens, os homens é ensinado que eles têm que cumprir a obra, o sacrifício, o pacto, o voto, a campanha e outros trabalhos e obrigações religiosas, como se fosse meio mérito e condição para Deus abençoá-los. No reino de Deus, você é convidado a crer em Jesus para ser salvo. No reino dos homens, você é ensinado a praticar a obra para ser salvo, guardando o sábado, dando dízimo, vivendo uma vida de igreja rotineira, escravizatória dentro do sacrifício religioso. No reino de Deus, você tem que entender que você tem que ser grato a Deus com a tua vida na obediência à palavra, pela salvação que Ele nos deu. Com a tua vida devoto à palavra, com a tua vida submisso, se entregando pela condição, pela direção, pela instrução, na vida com Deus pela palavra. No reino dos homens, você é ensinado a ser grato a Deus dando dízimo. Você é ensinado a ser grato a Deus estando colaborando e contribuindo financeiramente com a casa do homem que diz que é a igreja. No reino dos homens, você é ensinado a viver uma vida de gratidão a Deus, oferecendo ritual, culto, sacrifícios de tolo, aonde a pessoa vai viver uma vida se flagelando, vivendo penitência, vivendo pacto, votos. No reino de Deus, Deus não pede isso. Você está entendendo a diferença do reino de Deus para o reino dos homens? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, falo para todos e só vão dar ouvidos que estão em Cristo. No reino de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo, que nos guia na verdade, que é Cristo, a sua palavra. No reino dos homens, o povo é guiado na submissão e na direção, nos preceitos dos homens, que guiam eles dentro de vida religiosa das suas instituições. Você está entendendo a diferença? No reino de Deus, nós só temos um mediador, um intermédio, um canal da bênção. No reino de Deus, quem nos leva, quem nos guia para Deus é Cristo. No reino dos homens, os líderes se tornam os mediadores, os intercessores do povo para com Deus. No reino dos homens, os líderes se tornam o caminho para Deus. No reino dos homens, os líderes se faz o canal da graça. No reino dos homens, os líderes tomam o lugar de Cristo, aonde obriga o povo a prestar a eles a reverência, a submissão, a obediência. No reino dos homens, os homens exercem autoridade sobre o povo. No reino de Deus, não tem maior nem menor sobre nós. No reino de Deus, não tem quem domine sobre o povo. Porque no reino de Deus, o povo é dominado, submisso sem questionar. Jurar fidelidade não é a doutrina da igreja, é a doutrina de Cristo, a quem devemos ser fiel, submisso. Porque Ele é quem nos guia para Deus. Ele é o caminho para Deus. No reino dos homens, as pessoas são conduzidas e guiadas pelos seus líderes religiosos, que tomaram o lugar de Cristo, que tomaram a autoridade que é para Cristo, cobrando da congregação a autoridade sobre ele, para eles, como se eles fossem a autoridade de Deus para o povo. Os líderes mudaram os princípios de Deus. Os líderes adulteraram a palavra. Os líderes enclausuraram o povo, privaram o povo da palavra, aonde tornaram o povo
aprisionado dentro do sistema religioso, onde os líderes centralizaram tudo de Deus, deixaram o mundo restrito de Deus. O mundo de Deus dentro do reino dos homens é nas igrejas. O povo, para servir a Deus, é centralizado tudo na igreja. No reino dos homens, para você buscar a Deus, servir a Deus, receber de Deus, estar em Deus, ser salvo, ser povo de Deus, você tem que estar dentro de uma igreja. Você tem que ser membro de uma instituição. Se você não estiver lá dentro, eles entendem que você não é de Deus. No reino dos homens, centralizaram tudo dentro de um local, de um recinto chamado igreja, onde o povo está preso, perdido, mortos com o nome de que vive. Porque no reino de Deus, nós não precisamos ir ali, nem aqui, nem acolá, para buscar a Deus ou receber bênção, nem fazer isso, nem aquilo outro. Porque no reino de Deus, já estamos na bênção e na vitória, por meio de Cristo Jesus. Porque no reino de Deus, não precisamos buscar Deus ali, aqui e acolá, porque Deus é quem está em nós. No reino de Deus, nós que somos a igreja. No reino dos homens, você tem que ir para uma igreja para ser igreja. Está entendendo isso? Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, nesse momento eu vos deixo essa pequena e simples e objetiva, clara, instrução e orientação para a sua vida, para você refletir, para você analisar, para você ser prudente e cuidadoso. Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. São por esses homens que o diabo tem prendido multidões e privado multidões do caminho e da porta da salvação. É através dos falsos mestres e falsos profetas, pastores, pregadores, que o diabo tem levado muitos a apostatar da fé. Mas se perdem todo aquele que não dá ouvido à verdade para se salvar. Só vão perecer aqueles que não são prudentes para analisar a verdade de Deus diante da mentira que se prega em nome de Deus pelos falsos profetas que falsificam a palavra. São inimigos da cruz de Cristo. Criaram locais para prender o povo, privando o povo de ir a Cristo. Nem eles entram e nem deixam o povo entrar. Por causa da ganância e da cobiça, estão presos nos laços de Satanás. Esses homens falsos profetas, que Jesus vai nos advertir sobre eles, nos mandando ser cuidadoso, precavido. Quando Jesus diz, lá em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, como lobo, como ovelha, mas dentro, no seu interior, são lobos devoradores, ministros de Satanás, inimigos do Evangelho de Cristo, que contrariam a verdade do Evangelho de Cristo. Então você, diante dessa ministração que foi levada agora para você, em nome de Jesus, reflita, medite, e deixando o último conselho para você, que é prudente, que vai analisar isso. O que Paulo deixou para os coríntios é o mesmo conselho que Deus está deixando para mim e para você agora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Assim está escrito: examinando a vós mesmo, se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovados. Cuidado, irmãos. A palavra nos adverte muito. Salvação, vida com Deus, não é questão de você estar dentro de uma igreja e viver a formalidade religiosa dentro dessa igreja, dessa religião, desse grupo, seja qual for o local
o grupo, a instituição. Vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento. E esse conhecimento pela palavra. Conheceis a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que o diabo trabalha para impedir que o povo conheça. É a verdade. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de dentro de igreja, dessas igrejas. O diabo ele não quer que você seja membro da igreja de Cristo. Porque para ser membro da igreja de Cristo, você não está dentro de uma igreja. É Cristo está em você. E a palavra de Cristo você está nela. Para você ser membro da igreja de Cristo, você ser igreja, você tem que se converter a Cristo para receber o Espírito Santo, que é o batismo para a remissão de pecado que Jesus batiza com o Espírito Santo, para que você seja selado e torne membro da igreja. Não pelo um batismo dentro de uma instituição, pelo homem, mas pelo batismo pelo Espírito Santo, que é Jesus quem batiza para a remissão de pecado, para que você seja a igreja e não esteja dentro de igreja, pensando que é a igreja. Isso é que o diabo não quer. Ah, fulano desviou, por quê? Saiu da igreja. Não. Sair da igreja não é desviar de Jesus. Muitos estão desviados de Jesus dentro das igrejas. Você acredita nisso? Porque a igreja não é o alicerce da vida do homem com Deus. A igreja não é o firme fundamento. O firme fundamento, o alicerce da vida do homem com Deus, aonde o homem deve estar, e ele só é desviado de Deus se sair é da palavra, da doutrina de Cristo, não é da igreja. O diabo não está preocupado, ao contrário. O diabo tem criado e levantado muitas igrejas. Todos os dias se abre igreja. Todos os dias se levanta homem dizendo que é enviado de Deus, é profeta, é ungido, é pregador, é pastor. Todos os dias tem uma nova doutrina, tem um movimento novo de pentecostal, de doutrina, de entendimento. O diabo não está preocupado com isso. Esse é o meio que o diabo encontrou para levar muitos para o inferno. É essas portas que chama-se igreja. São portas do inferno. A maioria desses locais. Muitos estão lá dentro desviados, perdidos. Apostataram da fé. Com o nome de que vivem, mas estão mortos. Muitas dessas igrejas são sinagogas de Satanás. Por homens falsificadores da palavra. Que estão lá, privando o povo da verdade. Sendo pedra de tropeço para muitos que estão lá dentro. Seguindo a eles. Presos no sistema maldito. Por esses homens que são ministros de Satanás, e eles mesmos se enganam, dizendo que são ungidos com a unção de Deus. Só que não. A questão de ser de Deus não é ter um título de pastor, ter uma igreja. A questão de ser de Deus é estar na palavra, pregar a doutrina de Cristo. O apóstolo João, na sua segunda carta, vai dizer assim: se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Está em Deus, ser de Deus. Não é estar numa igreja. Não é ser consagrado por outro homem como pastor. Até porque isso não pertence ao homem. A questão de ser pastor não é consagrado dentro de igreja. Ser pastor não é questão de fazer seminário. Ser pastor não é questão de ter curso de teologia. Pastor é vocação. Para manejar bem a palavra, quem tem a vocação é quem tem o chamado de Deus. É Deus quem chama quem Ele quer. E Ele não escolhe qualquer um. Ele escolhe quem Ele quer. E Ele capacita. E Ele dá o dom e dá a vocação. Todos que são chamados para o ministério do pastor, que não é um título, não é para levantar a igreja, não é para estar dominando ninguém. O ministério, a vocação de pastor, é um dom que Deus dá. É uma vocação que Deus dá a um homem para estar entre o povo. Não sobre o povo, entre o povo, ensinando, doutrinando, corrigindo, instruindo o povo na verdade do Evangelho de Cristo. Tem muita gente aí que diz que é pastor, não conhece uma doutrina, não sabe dar um ensino doutrinário para defender os irmãos da fé contrária, dos conceitos contrários à fé cristã. Tem muita gente que diz que é pastor, mas não maneja bem a palavra. Estão pregando visão, revelação, profecia,
Estão nos púlpitos dizendo que Deus vai dar, Deus vai revelar, Deus vai mandar, Deus vai curar, Deus vai salvar. Tem muita gente dizendo que é pastor, se fazendo de pastor, mas não tem intimidade com a palavra, não maneja bem a palavra. Por isso que há tantas igrejas aí, cheias de movimento, cheias de reteté, cheias de gritaria, cheias de paganismo. Por quê? Porque, infelizmente, aquele que está lá na frente não tem o chamado para a palavra, não tem intimidade com a palavra, logo ele não vai pregar a palavra. E muitos que têm o chamado e foram chamados, têm a vocação para ministrar a palavra, se corromperam por causa do ganho e da ganância. E estão pregando uma pregação para agradar os homens, para lucrar e crescer seus ministérios, igreja, onde eles têm um lucro financeiro muito grande. Quem prospera são eles, não é o povo. Aí eles criam campanha da prosperidade, campanha da vitória, campanha disso, daquilo outro, para poder prosperar. Porque essas campanhas, só quem prospera são os líderes que colocam ela, não é o povo. Gente, conheça o que é o reino de Deus e conheça o que é o reino dos homens. No reino de Deus, é Deus que chama, levanta e vocaciona os homens para ser professores, não pastor de ninguém, mas ensinador da palavra, não canal e nem caminho para levar ninguém a Deus. Nós somos instrumento para levar o conhecimento de Deus, para pregar aquele que é o mediador, para pregar aquele que é o caminho. Nós não somos o caminho para Deus. Eu vi algumas postagens aí do dia do pastor. É muita idolatria aos líderes, porque são tantos os dias comemorativos, dia do diácono, dia disso, mas as pessoas dentro das igrejas, é uma idolatria terrível aos seus líderes chamados pastores. Porque no reino de Deus, quem levanta os homens para o ministério pastoral, que não é para ser o mais cheio de poder, que não é para ser aquele que tem mais autoridade, que é maior no meio do povo, não. No reino de Deus, os homens que Deus levanta para o ministério pastoral, com a vocação que ele deu, é para ensinar ao povo, levar o povo ao mediador, levar o povo ao caminho que leva a Deus, levar o povo à porta que leva a Deus, ensinar o povo a verdade de Deus. No reino dos homens, quem levanta para pastor são os próprios homens. No reino dos homens, o caminho para Deus não é Jesus, é a igreja. A porta para Deus não é Jesus, são os líderes. Porque eu já vi pastor dizer que eles são um canal da graça para a igreja. Eu já vi os pastores dizer que eles são autoridade espiritual para o povo dentro das igrejas. Olha, vem cá. Tu sabe o que Jesus ensinou? A ninguém chamasse de mestre, a ninguém chamasse de pai. Hoje os líderes das igrejas são chamados de reverendo, são chamados de mestre, são chamados de santíssimo, são chamados de homens poderosos, ungidos, como se eles fossem o guia espiritual, o mestre espiritual. Nós não somos guia espiritual de ninguém. O nosso guia espiritual, o nosso guru, o nosso mestre, o nosso pai espiritual, que é quem guia nossa alma para o céu, é Jesus. Nós não podemos seguir esses ensinos doutrinários malditos, como no catolicismo, Santíssimo Papa. Eles têm o Papa como pontífice, aqueles que faz a ponta entre o povo e Deus. Lá dentro da doutrina católica romana, eles são ensinados assim, eles entendem assim, que o Papa é a ponte entre ele e Deus. Dentro das igrejas evangélicas, também é assim, porque a igreja evangélica, as igrejas, o sistema religioso evangélico é uma ramificação do sistema religioso católico romano. Esse sistema religioso evangélico não tem nenhuma diferença dentro das ordenanças legais, dentro do sistema exclusivo dominatório, igual ao sistema religioso católico romano. Dentro do religioso, dentro do sistema religioso evangélico, eles também entendem que o pastor é o homem que Deus botou para que eles fossem a Deus. Tem muita gente ainda achando que o sistema sacerdotal da velha aliança ainda está funcionando.
ainda está válido, que era para os judeus. Mas tem muita gente hoje no meio das igrejas que acreditam que também são judeus, estão vivendo aquele sistema que já foi abolido. Porque os pastores estão ensinando, você tem que vir para a igreja, ao templo, vem para a igreja, ao altar de Deus, trazer a sua oração, trazer o seu pedido. Tem muita gente achando que o pastor é o sacerdote para fazer intermédio entre eles e Deus. Tem muita gente indo ainda ao templo porque dizem que a igreja é o templo, onde eles têm que ir buscar, adorar, servir a Deus. Tudo isso era pedido, era feito pelos judeus na velha aliança, que foi pedido para eles na velha aliança. Só que a velha aliança foi abolida. A igreja de Cristo, o reino de Deus, não tem mais isso. Você está entendendo isso? Olha como isso é sério, irmão. Olha como isso é sério. Hoje, dentro da maioria de todas as igrejas evangélicas, o povo vive esse ritual, esse sacrificial, esse culto ritualístico, que a igreja não foi ensinada a viver. Onde eles mistificam, centralizam a vida com Deus dentro de um local chamado igreja, onde eles vão viver o sacrifício e as oferendas deles lá dentro, porque assim ensina os homens. Tem que vir para a igreja para adorar, tem que servir a Deus na igreja, tem que vir para a igreja para ganhar a vitória, fazer a campanha, fazer o pacto, fazer o voto. Rapaz, isso é paganismo. Abra os seus olhos, conheçam a verdade e sejam libertos. Digo de novo, vida com Deus não é questão de igreja, formalidade, cumprir devoção, obrigações e tarefas de igreja. Vou dizer mais um texto para encerrar. O apóstolo Paulo, é porque vocês não examinam as escrituras. Vocês ignoram, a maioria dos religiosos não dão ouvido à verdade. Eis a causa da condenação, porque não ouvem, não dão ouvido à verdade, por onde podem ser salvos. Permanecem na mentira, a mentira dos homens em nome de Deus. Você está pensando que sua vida com Deus está salva no caminho da salvação? Pelo fato de você estar vivendo a formalidade religiosa? De você ser devoto e praticante? Há uma obrigação de vida religiosa? Porque você está dentro de uma igreja e instituição? Aprenda o que a palavra ensina. Vida com Deus, ser salvo, não é questão de ser religioso ou estar dentro de nenhuma instituição. Olha o que disse Paulo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Olha qual é o conselho que Paulo dá a Timóteo. Paulo não vai dizer, Timóteo, cuidado. Não deixe de praticar a obra da igreja. Vá para a igreja, Timóteo. Participe dos cultos, vá para a campanha de oração, vá para o jejum, vá para a consagração, suba ao monte, vá para a vigília, vá para as campanhas, participe dos trabalhos religiosos, Timóteo. Cuida disso, Timóteo, que isso vai te salvar. Não foi isso que Paulo orientou a Timóteo? Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, Timóteo, te salvarás. Agora, trabalhe a sua cuca, a sua mente, seu entendimento, para você compreender o que é que Paulo está dizendo a Timóteo. Salvação não é questão de dizer, eu creio em Jesus, sou da religião evangélica, já estou cumprindo a obra da igreja, não falta o trabalho, estou todo dia na igreja, vou de manhã, vou de tarde, vou de noite, vou de madrugada, vou para a vigília, porque o pastor disse que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Eles entendem que buscar o reino de Deus é viver a vida de devoção à igreja. Outra coisa errada. Paulo não vai ensinar isso a Timóteo, nem a ninguém, nem Paulo, nem Jesus, nem os apóstolos. Ensinaram vida de igreja a ninguém. Devoção e prática à igreja. Ritual, cultos cerimoniais de igreja. Porque a igreja somos nós. O culto que Deus quer é o culto que Paulo vai orientar aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o 2. Irmãos, Paulo vai dizer que o culto racional, ofereceis os vossos corpos vivos, como sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecendo nossos corpos como sacrifício vivo. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus é eu viver a minha vida para Deus. Negar os meus desejos. Viver uma vida de submissão e devoção a Deus. Não dentro de igreja, ritual, sacrifício, culto, obrigação de igreja. Mas na palavra. Ouvindo, guardando e praticando a palavra. O que Cristo ensinou. Esse é o culto racional. O lugar, o altar para Deus receber o culto é a minha vida. Não é lá na igreja, não é naquele
lugar chamado púlpito, onde ali é o altar dos homens. No reino de Deus, o altar de Deus somos nós. No reino dos homens, o altar de Deus é o púlpito de igreja. Onde os homens é quem é venerado lá, reverenciado. Você está entendendo isso? O culto racional é com entendimento. Não é esse culto de histeria, de desvario, místico, de desespero, de grito, de corre-corre. Um culto sem ordem, sem decência, com bagunça, com coisa que ninguém entende. O culto racional é você ter o conhecimento, o entendimento de Deus e viver verdadeiramente esta vida com Deus, dentro do entendimento daquilo que você aprende na doutrina de Cristo. Salvação, meu irmão, é questão de entendimento e conhecimento. Não é questão de uma vida de devoção à religião, igreja ou qualquer instituição, dentro de nenhum local. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. Por favor, examine, trabalhe a cuca, o entendimento, faça o que Jesus disse, examine as Escrituras, examine a palavra, seja prudente, analise a doutrina de Cristo, o que eu estou pregando para ver se está na doutrina de Cristo. Não receba, porque o homem, a autoridade não é o homem, porque tem um título de pastor. Os apóstolos nunca disseram isso a ninguém. Olha, obedeça ao pastor, obedeça, submeta ao fulano, ao pastor Pedro, ao pastor Paulo, ao pastor João, Tiago. Obedecer é uma coisa. A Bíblia manda obedecer os pastores, mas também manda obedecer os patrões, a mulher obedecer o marido. Agora, a Bíblia não manda seguir pastor. A Bíblia não manda ser reverente, submisso, sem questionar pastor. A Bíblia não manda guardar a doutrina de pastor dentro de igreja. A Bíblia vai dizer, não importa quem é o homem, se é pastor, papa ou padre, se vem até você e não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque a autoridade para a igreja não é pastor, papa nem padre, é a palavra, é a doutrina de Cristo. Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu, trazendo qualquer outro evangelho, que não seja esse que eu já tenho pregado, que é a doutrina de Cristo, não receba. Ah, mas é o pastor Pedro. Ah, mas foi a visão de um anjo. Foi a revelação de um anjo. Ah, é o pastor presidente. É o apóstolo. É o arcanjo. É o não sei quem. É tanto título, né? De homem soberano no meio do povo. E o povo seguindo esses homens, submisso a esses homens, reverenciando esses homens, idolatrando esses homens, sendo guiado para o inferno por esses homens, pensando que estão servindo a Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos na igreja em Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, Paulo vai dizer, irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, anunciado, informado, no qual vocês creram, pelo qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se, olha a condição que Paulo diz, se permanecer nesse evangelho que eu vos tenho pregado, se é que não creste em vão. Você está entendendo por onde está a salvação? Não é o fato de você dizer, eu creio em Jesus, Jesus é grande, estou agora na igreja evangélica, indo para os cultos, adorar a Deus, dizer que Jesus é maravilhoso, indo para o culto de louvor, culto de adoração, estou participando e é muito gostoso estar lá dizendo, Jesus, tu és grande, aleluia, glória a Deus. O caminho da salvação não é esse. O princípio da salvação não é esse. Não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é uma vida com entendimento e conhecimento da verdade, por onde seremos libertos, para se manter nela, prudentemente, que é por onde nos mantemos na salvação, pela verdade do Evangelho, na doutrina de Cristo. É isso que devemos cuidar da nossa vida, para que estejamos sempre no caminho da salvação e não venha nos perder, desviando, apostatando dela. Porque tem muita gente recebendo heresia de perdição, que está sendo infiltrada encobertamente no meio do povo de Deus, pelos líderes falsos profetas. Tem muita gente vivendo o evangelho anátema, sendo ensinado no meio do povo de Deus, pelos pastores que estão lá, levando o povo ao tropeço, sendo pedra de tropeço. Nem entram e nem deixam o povo entrar. Tem muita gente sendo levado por ventos de doutrina, aonde é criada pela imaginação e visão dos profetas, dos pregadores, dos reveladores de visão. Cuidado! Tem muita gente sendo inimigo do Evangelho de Cristo, andando para trás e não para frente,
com o nome de que vive não estando morto. Aliás, tem muita gente que está perdida e não sabe. Pensa que estão indo para a salvação. Por quê? Porque até agora não conheceram a verdade. Estão na mentira. E só podem ser salvos. Só podem ser libertos. E só podem estar no caminho da salvação se conhecer a verdade e por ela ser liberto. Crendo no Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação não é condicionada a estar dentro de igreja, nem crer em igreja, nem crer em coisa alguma. Salvação é condicionada no crer no Evangelho. Paulo vai dizer isso. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação não é questão de estar dentro de uma igreja, dando dízimo, guardando o sábado, vivendo rotina religiosa, sacrifício de tolo, vivendo devoção e consagração à instituição. Salvação é por meio do crer no Evangelho. Jesus vai dizer em Marcos 15, 16, aos seus discípulos, quando manda pregar o Evangelho a toda criatura, ele vai dizer, vão, preguem a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Olha onde está a condição da salvação. Crendo em Jesus. Olha onde está a verdade da condenação. Os que não crêem serão condenados. João 3,18. O próprio Jesus disse isso. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crer já está condenado. Jesus nunca mostrou salvação em nenhum outro caminho. Jesus nunca disse a ninguém, e nem nunca ensinou a ninguém, a doutrina de guardar o sábado, a doutrina de dar dízimo, a doutrina de batismo para ser salvo, a doutrina de estar dentro de uma igreja, cumprindo a devoção para ser de Deus. Não. Jesus ensinou que quem é de Deus não é quem está dentro de igreja. João 8, 47. Jesus vai dizer, quem é de Deus, ouve, guarda a palavra de Deus. Quem é de Deus é quem está em Cristo, é quem está no Evangelho, não é quem está em igreja nenhuma, seja ela qual for. Quem é de Deus é quem está em Cristo, no Evangelho, guardado, selado pelo Espírito Santo, que é a garantia, o penhor da redenção. Lá em Efésios 1,13 vai dizer essa verdade. Efésios 4,30. Paulo vai dizer que o Espírito Santo ele nos sela para o dia da redenção. A garantia de que eu sou de Deus, estou salvo e vou ser levado aos céus, não é a minha vida religiosa dentro da igreja. É a minha vida devoto a Cristo, guardando a palavra dele, para estar sendo guiado pelo Espírito Santo, no qual estou selado para o dia da redenção. Que Deus abençoe a todos vocês. E reflitam. Você está servindo a quem? A Deus, no reino de Deus? O reino de Deus é implantado no homem quando ele crê em Jesus. Ou você está servindo ao homem, no reino do homem. O reino do homem é implantado em você quando você passa a servir o homem estando filiado no reino dele, igreja, religião. Você entendeu agora? Vou repetir isso para você analisar a sua vida, para você ver aonde você está. Se você estiver no reino de Deus, o reino de Deus só vai ser implantado na vida do homem pecador quando esse homem pecador se converte a Cristo, ouvindo a mensagem do Evangelho, para que Cristo agora habite nele, para ele fazer parte do reino de Deus. Porque é através de Jesus que nós somos tirados do reino das trevas e viemos para o reino de Deus, o reino da luz, através da fé em Cristo. Agora, se você está no reino do homem, por onde é que você serve ao reino do homem? Qual o princípio que leva você a estar no reino do homem? Quando você é filiado a uma religião, a uma igreja, e passa a viver a regra, a norma e o domínio do homem dentro da instituição, você está no reino do homem, não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não tem aparência exterior. Não é uma casa de alvenaria. Não é um conjunto de regras estabelecido pelo homem para você viver dentro da instituição.
O reino de Deus não é questão de guardar isso, ou não comer aquilo, ou não vestir aquilo. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Você precisa conhecer a verdade. Mas você só vai conhecer a verdade se você estiver sendo instruído e ensinado pela verdade, para que gere em você a fé que lhe garantirá o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé é gerada em você, pelo próprio Deus, mas só pode ser gerada no seu coração pelo próprio Deus, pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Porque salvação é pelo ouvir a mensagem do Evangelho. Que naquele que crê, gera nele a fé salvífica. A fé que leva ele a receber, a alegrar a Deus, recebendo a salvação de Deus. Tudo que eu estou falando aqui é principiado na palavra. Efésios 2, 8 e 9. Romanos 10, 17. Você está entendendo isso? Eu falo não pelo que eu acho e entendo. Não pela doutrina da igreja, do sistema, do teólogo. A doutrina que eu prego é de Cristo. O meu pensamento não é linha de nenhum doutor teólogo. A linha de pensamento que eu prego é pela doutrina de Cristo. Sabe por quê? Porque eu sou cristão. Eu não sou calvinista, arminiano. Não sou assembleano, nem batistano. Não sou presbiteriano, nem de congregação de igreja alguma. Nem de pastor algum. Eu sou discípulo de Cristo. E para ser discípulo de Cristo, eu tenho que viver minha vida de devoção à palavra de Cristo. Guardar e praticar a palavra de Cristo. Não a doutrina nem de igreja, nem de pastor ou de religião nenhuma. O próprio Jesus disse isso. João 8, 31. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, 32. E a verdade vos libertará. Porém, que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham agora dado atenção à verdade que ouviram, para que essa verdade vos liberte. Seja liberto. Analise sua vida. Aonde você está? A quem você está servindo? A Deus no reino de Deus ou ao homem no reino dos homens? Reflita, analise, seja prudente e conheça a verdade para que por ela seja liberta em nome de Jesus. Se você quer ser mais instruído, esclarecido, leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Busque locais onde tem homens pregando, ensinando, compromissado a verdadeira, dentro da verdade do Evangelho de Cristo, ensinando a sã doutrina a você, a doutrina de Cristo. Procure locais, não para viver a formalidade, não para se filiar, para dizer que está numa igreja. Procure locais, não para viver movimento, nem entretenimento, nem atração, conveniência. Mas procure um local para você ser instruído e ensinado pela doutrina de Cristo, pela verdade do Evangelho, para que você cresça, seja edificado, exortado para uma vida verdadeira de fé em Deus. Se você se interessa, não só eu, mas tem muitos irmãos compromissados com Deus aqui na internet, pregando esta verdade, que tem sido uma bênção para esclarecer muitos irmãos que estão privados da verdade dentro das igrejas, que são proibidos de pensar e de ouvir e de questionar e de usar o senso crítico. Aí Deus faz que você, Deus ele leva você, faz com que você esteja assistindo esse vídeo, para que a sua mente seja iluminada e esclarecida, para que você tenha a luz de Deus, porque muitos dentro das igrejas estão privados dessa luz. Se você se interessa, vai no meu canal no YouTube, vai ali na minha página aqui no Face e no Kawaii. São vários vídeos com vários temas, com vários assuntos que vai te esclarecer e te dar entendimento. Não só eu, mas vários irmãos fiéis a Deus, guardando a palavra e pregando a doutrina de Cristo, estão aqui também nessa plataforma do Face, do YouTube, do Kawaii e por outros meios. Basta você ser prudente, analisar, ouvir de tudo, reter o que é bom. O que é bom é a doutrina de Cristo. Se não for a doutrina de Cristo, aparta-te, não dê ouvido, não escute esse pregador. Pode ser famoso, pode ser de templo grandioso, pode ter um grande ministério, pode ter uma grande multidão, pode ter uma grande fama na mídia, mas você não foi chamado para seguir homem. Você foi chamado para seguir a Cristo. E você tem que ser prudente, dar ouvido a homens que leve você a ser guiado por Cristo.
não a ser guiado por eles, dentro da igreja deles, que é o reino deles. Amém? Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus.